isso aí, pessoal. Então assim, na nossa revisão nós vimos que, apesar de genial o Coulomb, como ele tinha estudos prévios à atração das massas de Newton, ficou muito mais fácil para ele, né, do que foi para o Newton ter previsto a lei de atração. Claro que na nossa tarefinha, essa primeira tarefinha pós-férias, nós vamos ter que relembrar fazendo uma continha ou outra com a lei de Coulomb. Isso vai ser muito importante para vocês. E acabou de aparecer para a gente uma nova fórmula, que é a definição de campo elétrico. Nada mais é que força sobre carga. Só para exercitar aquela ideia, quais 3 possibilidades de perguntas básicas poderiam surgir através dessa fórmula? Qual é a força fornecendo o campo e carga? Qual é o campo fornecendo a força e a carga? Ou qual é a carga, já que ela recebe tal força, está imersa em tal campo, né? E matematicamente não ofereceria resistência. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. E a pergunta que o colega fez foi muito legal. Professor, e se eu pego uma fórmula e substituo dentro da outra? Vamos dar nome aos bois aqui para entender. Aqui é Q1, aqui é Q2. Olha que interessante. Eu posso dizer que aquela é a carga geradora do campo e que esta está imersa no campo daquela. Ou eu posso dizer que aquela é a carga que já estava na brincadeira e tinha o campo gerado por ela. E aí eu vou mergulhar a carguinha no campo dela. Isso não vai fazer diferença, concorda comigo? No final das contas tem que dar o mesmo resultado. É a mesma situação. Elas têm uma certa distância uma da outra, uma certa distância. Minha mãe mandou, vou pegar essa como referência. Então vou dizer que essa Q2 não está ali ainda. Se eu quiser calcular o campo elétrico que essa gera naquele ponto, eu teria que fazer com a carga de teste. Eu teria que pegar uma carga de teste, botar naquele ponto ali. Quem vai ser a carga de teste? Vai ser a Q2, não vai? Já que eu estou usando a Q1 como carga geradora, né? Então eu fui lá, peguei a carga de teste Q2 e coloquei ali, Q2. Isso gerou uma certa força. Mas vamos supor que eu não tenho como medir essa força, o dinamômetro quebrou. Mas o Coulomb me ensinou a calcular essa força, não me ensinou? Então eu vou pegar essa fórmula e vou calcular. Q1, Q2, a nova carga que eu coloquei ali, né? D é a distância entre elas e K é a constante eletrostática. Constante eletrostática. Então eu posso sim pegar essa fórmula e substituir ali. Vamos ver o que vai acontecer. Concordam comigo? Nada demais, né? Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda, Q2 foi eliminada. Olha que interessante. Então agora, se eu quiser calcular o campo elétrico que essa gera ali, eu não preciso da definição mais agora. Eu tenho uma outra maneira de conseguir isso. K vezes Q1 sobre D ao quadrado. Que legal, então tu vê, a tua ideia foi perfeita, cara. Essa tua ideia de pegar a primeira fórmula e substituir na segunda, nos deu uma ferramenta poderosa para calcular campo elétrico sem precisar fazer uma experiência. Porque para usar a definição eu preciso medir a força na prática, né? Então agora não, peraí, realmente faz sentido? Será que veio algum técnico do governo medir o campo elétrico aqui, causado por cada uma dessas lâmpadas? E os nossos celulares, nossos aparelhos elétricos e a fiação do prédio? Isso tem cargas elétricas, gera campo elétrico, e campos elétricos muito intensos podem prejudicar a saúde. Então nós temos que tomar cuidado. Claro que cada fabricante que produziu cada equipamento já calculou o campo elétrico teoricamente, né, antes de fabricar o aparelho, para ver se ia dar problema ou não, certo? Então nós temos maneiras de calcular o campo elétrico mesmo sem fazer um experimento físico, através de teoria. Legal, ó. A pergunta que... Fala, meu querido. O que seriam esses problemas? Como é que é? O que seriam esses problemas? Ah, legal. Os problemas são diversos, cara. Na verdade é o seguinte, ó. O corpo humano possui corrente elétrica passando por ele, concorda comigo? Quando eu movimento meu braço, é uma corrente. Tem um fio, que é o nervo, e teve um impulso elétrico, como um fio elétrico passando numa casa. Certo? Então, se eu tenho campos elétricos muito intensos a todo o meu corpo, as próprias funções biológicas podem ficar alteradas.
pode haver alterações de raciocínio, pode haver comprometimento do sistema imunológico. Existem ainda pesquisas relacionando câncer e outros tipos de doenças com pessoas que moram próximas de transmissoras de rádio, por exemplo, de antenas de celular. Ainda não está absolutamente definido, né? Mas tem alterações aparentemente importantes que podem ser obtidas. Tem um cara que fez até o famoso capacete de Deus, não sei se vocês sabem dessa. O capacete de Deus é um capacete que ele bota em dia tem uma experiência religiosa. Né? Oh meu Deus, tu te encontra com o divino, mais ou menos como ir numa missa para quem é religioso e rezar e se emocionar com a cantoria toda. O cara inventou um capacete que bota ondas eletromagnéticas numa certa região do teu cérebro e te faz encontrar Deus, entre aspas, né? Te faz ter uma experiência religiosa profunda. Legal isso, né, cara? Então tu vê, às vezes as pessoas podem ter a sensação de que viram alguma coisa ou de que estão tendo sensações ou contatos, na verdade pode ser uma perturbação eletromagnética no cérebro dela. Ela pode ter uma alucinação causada por ondas eletromagnéticas. Muito legal isso, né? Ô, galerinha, olha só. É interessante as colocações e vamos finalizar então com alguns exemplos. Terceira e última fórmula para hoje, então. E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Os alunos me perguntam muito mesmo, é o seguinte, ó. Professor, meu Deus, quando é que eu uso uma, quando é que eu uso a outra? Ai, ai, ai! Se ele te fornece força e carga, tu usa aqui tem força e carga, pô. Se ele te fornece carga e distância, tu usa aqui tem carga e distância. Ou seja, é uma pergunta que não cabe. Essa pergunta, professor, qual fórmula que eu uso? Não existe, cara. Tá ali a fórmula. Olha com carinho, lê a questão e é a única que der. Se der mais de uma, comemora, faz as duas para garantir, né? E vê se funcionou, né? É isso aí. Então é ter calma, cara. Se ele fornece força, tu vai ter que calcular o campo elétrico pela definição. Se ele fornece distância, tu vai ter que calcular o campo elétrico pela outra fórmula. Então vamos a uns exemplos rápidos para eu passar a tarefinha para vocês. Essa aqui eu vou suprimir o exemplo, só vou passar uns exercícios para vocês relembrarem. Mas para essas duas aqui, bem legal. Ó. O exemplo clássico é aquele em que o cara fornece lá ó, um campo elétrico igual a 2 vezes 10 na 3 Newton por Coulomb. E ele diz que naquele ponto A, onde está atuando o campo elétrico, ele vai colocar uma carga de menos 5 vezes 10 na menos 6 coulombs. E ele pergunta aí qual é a força que vai atuar na partícula. Só que ele não pede só qual é o valor da força, ele pede para onde que é a direção e o sentido da força, ele pede o vetor força. Para calcular o módulo, é só jogar na fórmula. Campo elétrico é força sobre carga. Eu conheço o campo elétrico atuando na região. Tu vê, ele não me falou de onde é que está vindo esse campo elétrico, não falou se é uma, são 1000 cargas aqui, se é uma positiva aqui ou uma negativa lá, que vai dar no mesmo sentido, né? Certo? Mas ele falou qual é o campo elétrico. A força ele me pediu. E a carga que ele colocou lá foi menos 5 vezes 10 na menos 6. Esse módulo me faz não me preocupar com menos. Está dividindo, passa 2 vezes 10 na 3, que multiplica 5 vezes 10 na menos 6. Cuidado, o módulo não altera o sinal do expoente. Força igual, 2 vezes 5, 10. 10 na 3 com 10 na menos 6, 10 na menos 3. Então a força ficou igual a 10 na menos 2, concordam comigo? Ou 0,01 Newton. Mas o cara não pediu só o valor da força, ele quer saber o vetor força. E aí diz que representar na figura. Para onde é que a gente representaria esse vetor força? Faz com o dedinho. Se fosse uma partícula positiva, seria empurrado para lá. Mas se é uma partícula negativa, é empurrado no sentido oposto. Tu viu? Um detalhezinho bobo. Lembra que quando a gente desenha essas linhas é em comparação com uma partícula positiva sendo empurrada, né? Quando ele desenhou o campo elétrico apontando para lá, uma partícula positiva seria empurrada para lá. Mas olha como é que era a partícula. Ela era negativa, então ela foi empurrada no sentido... É isso, campo elétrico sempre vai apontar para o mesmo sentido da força na partícula positiva e no sentido oposto para a partícula negativa, só. Tu viu? Usamos a definição de campo elétrico. E é natural que a gente fique um pouco confuso nesse começo, tá, gente? Que é a primeira vez na vida que está vendo isso, é natural.
Não se estresse. Outro exemplo interessante é o seguinte, ó, eu forneço uma partícula, ou uma não, né? Duas de uma vez, ó. Uma positiva e outra negativa. E falo lá, uma é 2 vezes 10 na menos 3 coulomb, a outra é 3 vezes 10 na menos 3 coulomb. A distância é 3 metros e 3 metros. E eu pergunto, calcule o campo elétrico resultante no ponto B. Me ajudem, por favor. Calcula de um, calcula do outro. E aí faz a conta do vetor. Porque vetor, né, não é só somar ou subtrair. Vetor tem que às vezes usar Pitágoras, lembra? Né? Então vamos fazer com calma ali. Mas eu adorei a ideia. A ideia inicial está perfeita. Vou chamar essa aqui de carga 1 e aquela ali de carga 2. Campo elétrico gerado pela carga 1. K vezes Q sobre D ao quadrado. Campo elétrico gerado pela carga 1. O valor do K tu vai usar sempre o mesmo. 9 vezes 10 na 9. Carga 1. 2 vezes 10 na menos 3. Distância? 3. Aquele famoso 3 para poder cortar com 9. Olha que delícia. Campo elétrico gerado pela carga 1. 2 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Campo elétrico gerado pela carga 2. Q2 D ao quadrado. É em módulo, né? Não me preocupa o sinal. Constante eletrostática a mesma de sempre. Mesmo ela sendo negativa, como é em módulo, vem positivo. 3 vezes 10 na menos 3. 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é 9, que delícia. 3 vezes 10 na 6 newtons por coulomb. E agora, meus queridos, quero ver. Vamos lá, vamos finalizar essa aula com grande estilo. Me dá uma ajuda. Eu quero o campo elétrico resultante no ponto B. Como é que eu vou finalizar essa brincadeira? Faz com o dedinho. Como é que aponta o campo elétrico dessa? Positivo, campo de afastamento. Esse é o campo E1. Ah, é campo de aproximação porque é negativo. Por que eu fiz a seta um pouquinho maior? Ó, o módulo deu um pouquinho maior, tá vendo? Aquelas chaticezinhas que vale a pena, o cara tá ligado. E agora, para achar o campo resultante, pontilhada paralela, este é o vetor campo elétrico resultante. E é um Pitágoras, já que 90 graus. Beleza? ER ao quadrado é igual a E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. ER é igual a raiz de, tá escrevinho, né? E1 ao quadrado, 4 vezes 10 na 12. E2 ao quadrado, 9 vezes 10 na 12. Tudo bem? 9, 10, 11, 13, né? ER deu raiz de 13 e a raiz de 10 na 12? 10 na 6. Concordam comigo? Então só somei e extraí a raiz. Raiz de 13 eu sei que é um número entre 3 e 4, né? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 12, não é isso? Então 3, alguma coisa. O que faz sentido, né? Um era 2, o outro era 3. Como estava 90 graus, deu um pouquinho maior. 3, alguma coisa, 10 na 6 Newton por Coulomb. Essa aqui já é um exemplo top, tá, galera? Esse aqui é um exemplo top de cair na UFSC, por exemplo. É o mais difícil que vai aparecer para ti na UFSC. Então tu vê, eu já comecei a aula fazendo um exemplo do pior que vai acontecer. Só para não achar que vai ficar muito pior que isso, porque não vai. Caiu até coisa parecida na minha prova na federal. Eu fiquei até um pouco assustado, achei que o professor podia ter pegado um pouquinho mais pesado, né, nas provas. Mas deu para dar uma lavada no ego, né? O cara tira umas notas boas e fica animado. E consegui passar nas 4, tá? Cálculo também. Cara, cálculo 4, bicho, chegou lá e eu achava que assim, a prova era na segunda-feira. Fui bem tranquilão, né, cara? Tava estudando física, porque eu gosto, tava passado já em física na terceira prova, já tava passadão, mas ia fazer a última prova pra ir bem, né? É uma matéria que eu gosto, então eu tava estudando física, tá? Bem feliz. Ah, tem mais um final de semana para estudar para cálculo. Vou para aula de cálculo. Cheguei na aula de cálculo, todo mundo fazendo prova. Eu, o que houve, professor? É prova? Assim, como é prova, pô? A prova é na segunda, cara. E aí, mesmo assim, cara, tendo perdido da prova, de lesado que sou, consegui me recuperar e consegui... Mas foi milagroso, cara. O professor também é gente boa, sabe? O professor considera as bobagens que os caras escrevem na prova, às vezes. O professor é gente fina. E bom professor, incrivelmente o cara é muito bom. Valeu, galerinha. Então é isso aí. Ah, meu Deus, a tarefa. Quase que eu começo indo pro inferno já no retorno das férias. Vocês sabem, né? Que não passar tarefa é uma questão que não escapa. O cara arde no mármore do inferno.
Ó, galerinha, coisa light, 3 paginazinhas. Não, mas é porque as páginas são poucos exercícios, eu prometo, eu prometo. Ó, faz uma de revisão. A gente já tinha feito a página 4 da 6C já, né? E a página 3? Não, a 3 não, né? Então, pra galera revisar de tarefinha, vamos lá, página 3 da 6C, né? Depois, para fixar essa ideia de campo elétrico, página 9. E para ver se tu consegue fazer uma para me imitar, ó, uma bem parecida com essa minha última ali, vou pegar, ó. Vou pegar as carguinhas alinhadas, então, que vai ficar até mais fácil para ti, meu querido. Blá, 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 blá. Não, eu queria fazer muito bonitinho, né? Ali, ó, a página 14. A 18, 14 é uma legal. Aí tu faz a página 14, a risca ali. Um ótimo começo aí para a física. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Claro que na aula que vem vocês sabem como é que é, né? Na aula que vem eu posso até fazer uma, só para acordar assim, não entra no sonolento, né? Mas logo depois eu tenho que ir para física, tá? Para terminar o volume 6 quanto antes, que eu já recebi todos os outros. 7, 8, 9, tem tanta postura lá que eu tô nervoso. Show de bola.